momento Gladius dessa semana eu gostaria de falar com vocês sobre a parábola dos talentos. Se você gostaria de acompanhar, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos falar sobre essa parábola e Jesus ele estava falando que o reino dos céus ele é semelhante a... Então ele falou das 10 virgens, antes da parábola dos talentos ele fala das 10 virgens e depois ele fala dos talentos, quer dizer, essa parábola dos talentos está associada ao reino dos céus. Ele está falando assim, o reino dos céus, quer dizer, você conhecer a Deus, você viver na presença de Deus, você ter a sua salvação, você ser uma pessoa espiritual, você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é. E aí vem a parábola dos talentos. Então lá no capítulo 25, no versículo 14, começa ele falando sobre isso. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, o Senhor, ele ia sair, ele ia viajar, e ele então entregou os seus bens para os seus servos, tá? Então, ele não entregou os seus bens para qualquer pessoa, não, entregou os seus bens para os seus servos. Então, ele está falando aqui com pessoas cristãs, pessoas que creem em Deus, pessoas que se consideram servas de Deus, que querem agradar a Deus, que oram o Pai Nosso, né? As pessoas que querem servir a Deus de alguma forma. Então, a gente está falando com você, tá? Então, ele ia viajar e ele então partiu os bens e deu para esses servos, eu e você. Então, continuando lá no versículo 15 do capítulo 25 de Mateus. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e ao outro 1. Então, veja aí a questão da igualdade, que não existe igualdade, não existe essa coisa, todo mundo ganha igual. Não, porque todo mundo é diferente e a capacidade de cada um é diferente. Uns têm mais maturidade, outros têm mais experiência, outros têm um jeito diferente de lidar com a vida, né? Tem pessoas que são mais otimistas, então elas são mais aguerridas, elas têm mais coragem, então elas têm a probabilidade de ganhar mais porque elas vão fazer mais. E tem outras pessoas que são mais acomodadas, têm mais medo, são aquelas pessoas mais tímidas e elas têm muito receio de sair do conforto, da zona de conforto, então elas ganham menos. Deus, ele é justo e por isso ele dá a você de acordo com a sua capacidade. Por isso que ele deu a um 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1 talento. Mas os 3 servos, quer dizer, todas nós aqui incluídas. Então, alguém aqui recebeu 5 talentos, alguém aqui recebeu 3, ou 2, ou 1. Né? Continuando lá. No 16, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Quer dizer, ele investiu naqueles 5 talentos e aqueles 5 talentos se tornaram 10 talentos. Então, veja, por que Deus deu a ele 5 talentos? Porque ele sabia que ele iria desenvolver aqueles 5 talentos. Então, nós só recebemos aquilo que nós vamos desenvolver. Se nós não temos capacidade, por exemplo, você fala assim, eu quero isso, mas antes de você pedir, você tem que avaliar se você tem condição de ter isso, né? E aqui eu até quero abrir um parênteses. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você que é uma mulher solteira, e você é uma mulher de carreira, você é independente, você tem o seu carro, sua casa, você tem o seu dinheiro, você nunca dependeu de ninguém, tá? Aí você fala assim, eu quero casar, eu quero me casar. Será que você tem a capacidade de ser esposa? Porque você não quer só ser mulher, né? Porque a gente não... Ser mulher, qualquer uma pode ser. Que vai ser traída, que vai casar, descasar. Não. Você quer ser esposa, você quer casar com um homem e ser esposa dele,
ou seja, cuidar dele, auxiliar ele. Então você vai ter que ter a capacidade de fazer isso. Se você quer casar, mas continuar sua vida independente, não dando satisfação para ninguém, fazendo o que você quer fazer, que você sempre quis fazer, indo atrás dos seus sonhos, fazendo todas as suas, sabe, seus planos para sua vida pessoal. Então, minha filha, você não tem capacidade de casar, portanto, não peça para se casar. Deus não vai te dar esse talento aí. Deus não vai te dar essa responsabilidade, porque casamento, ser esposa, é uma responsabilidade. É um trabalho, praticamente. Você vai ter que ajudar aquele homem. Você vai ter que respeitar ele. Você vai ter que deixar ele ir na frente de você. E aí? Você vai conseguir fazer isso? Se você não gosta, se você não quer isso, e se você é o tipo da mulher, como muitas no mundo hoje, né? Na nossa era, que fala assim, não, eu tenho a minha vida, eu quero fazer o que eu quero, nenhum homem vai me parar, nenhum homem manda em mim. Então, essas mulheres nunca conseguem ficar num casamento porque realmente elas não têm a capacidade de ser esposa. Entendeu? Para ser esposa, você vai ter que ter a capacidade para isso. Ou seja, você vai ter que negar os seus sonhos, a sua individualidade. É mesmo, é isso aí. Vai ter que negar tudo que você sempre quis, que você quer, que você sonha. Você vai ter que colocar isso para o lado e ver como que eu posso ajudar esse homem, como que eu posso auxiliar ele, como que eu posso ajudá-lo a crescer, como que eu posso ser parceira dele. Ou seja, você vai ter que deixar o seu individualismo totalmente de lado para ser esposa. E muitas mulheres não estão afim disso, por isso casam e não conseguem ficar no casamento. E aí ficam culpando o homem. Ah, o homem fica intimidado porque a gente tem muito dinheiro, o homem não sabe lidar com a mulher, independente. Não é isso. É que você não tem a capacidade de ser esposa, tá? Fechando os parênteses aqui. Bom, vamos continuar lá. No versículo 17. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Então, ele foi lá, investiu os 2 talentos e conseguiu mais 2. Então, agora ele tinha 4 talentos. Então, um tinha 10, outro tinha 4. Quer dizer, servos bons, servos que desenvolveram seus talentos. Você vê que Deus não preferiu um do que o outro, não preferiu que deu 5, não. Ele viu a capacidade daquele que tinha 5, que ele deu 5, e viu a capacidade daquele que só dava para dar 2. Não tem problema. Desde que ele seja servo, desde que ele seja obediente, fiel com aqueles talentos. É isso que importa para Deus. Não importa quantas responsabilidades você tem, o quanto você ganha, né? O quanto você é conhecida, o quanto você tem para mostrar. O que importa é o que você tem, você está sendo fiel, você está sendo justa com isso. Então, é isso que Deus quer. Você está abençoando aquilo, o que Deus deu para você, deu uma família, você está sendo um exemplo para sua família. Ele te deu um casamento, você é uma boa esposa para esse homem. Ele te deu uma responsabilidade na igreja, por exemplo. Você é fiel, você está desenvolvendo, ou você é aquele tipo de pessoa que tem que sempre ficar alguém atrás de você. Ei, já fez aquilo outro, já não vai esquecer isso. Ei, tá errado isso, por que você não faz? Sabe, aquela pessoa que não desenvolve, que tem que ter alguém puxando, empurrando ela. É aí que você vê a capacidade que você tem. Se você pega muita coisa para fazer, né? Como às vezes a gente vê que muitas mulheres querem fazer tudo, né? Hoje, porque todo mundo tá falando, não, porque você tem que casar, porque você tem que ter filho, porque você tem que ter a sua carreira, porque você tem que estar bonita, você tem que ser magra, você tem... Sabe? Assim, tudo, né? E aí, a mulher quer tudo, ela quer fazer tudo, só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Se você vai ter filho, você não vai poder investir tanto nos seus estudos, porque você vai ter que cuidar daquele filho, a não ser que você seja aquela mulher que muitas mulheres estão sendo por aí, desnaturadas. Larga o filho para lá, vai fazer o que ela sempre quis fazer. Deixa o filho lá na creche o dia todo, né? Então, se você quer ser uma boa mãe, então você não vai conseguir fazer outras coisas também. Então, você vai ter que aí escolher. O que eu quero? Então, eu posso ser uma boa mãe,
mas eu vou ter que deixar meus estudos, talvez, para depois, quando meu filho já puder, já estiver na escola, eu já tiver aquele horário, e aí eu posso estudar no horário que ele não está em casa, ou talvez eu trabalhe meio termo, não vou trabalhar o dia todo para eu poder ter tempo para ficar com meu filho. Quer dizer, tudo isso é importante. Às vezes você quer tudo ao mesmo tempo e tudo dá errado e você fica aí, né, toda estressada, toda chateada e brigando com todo mundo porque você quis tudo ao mesmo tempo. Então, uma coisa agora, outra coisa depois, né? Hoje eu estou aqui fazendo live, eu estou nos programas, eu trabalho em vários projetos na obra de Deus, mas hoje o meu filho não está mais comigo em casa. O meu marido está trabalhando também, então eu posso fazer mais hoje do que eu fazia na época que ele era pequenininho. Quando ele era pequenininho, então eu que antes não tinha filho e eu ficava na igreja o dia todo com meu marido, né? Eu ajudava bastante. Quando o Felipe chegou, eu deixei o trabalho na igreja. Foi difícil, foi um sacrifício, mas era um talento que Deus estava me dando ali. Eu deixei tudo que eu fazia na igreja, eu fiz muito menos e eu fui ficar com ele. Então eu ficava o dia todo com ele, levava ele na escola, fazia as compras durante a hora que ele estava na escola, talvez ia no médico, alguma coisa, fazia as coisas que eu tinha que fazer durante o tempo da escola, e depois, quando ele voltava da escola, eu ficava com ele o dia todo. Porque era um talento que Deus tinha me dado, de ser mãe, eu tinha que ser mãe, não podia deixar o meu filho com outras pessoas. Se eu estava querendo ter um filho, que eu fosse mãe também, né? Então, voltando aqui à parábola dos talentos. Você que chegou agora, nós estamos lendo em Mateus 25, versículo agora 18, que é aquele servo que recebeu só um talento. Então, vamos lá. Agora você vai entender por que ele recebeu só um talento. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, pegou aquele talento. Eu não vou fazer nada com esse talento. Deixa ele aqui. Eu não quero. Né? Foi preguiçoso, foi irresponsável, foi acomodado, foi medroso. Quer dizer, ele recebeu uma responsabilidade de Deus e ele não foi fiel a essa responsabilidade. E olha que ele recebeu uma responsabilidade, não foi nem 5. Umazinha, né? E Deus faz questão, né, de falar dos outros, porque não para ficar competição, não, mas para mostrar que se o que recebeu 5 conseguiu desenvolver 5 e o que recebeu 2 conseguiu desenvolver 2, o que recebeu 1 não conseguiria desenvolver um talento? Claro que sim, né? Mas por causa dele, da pessoa dele, daquele tipo de servo que ele era, ele então foi lá e enterrou o talento. E aí continua lá no versículo 19. Muito tempo depois, olha só, gente, muito tempo depois, quer dizer, Deus não deu hoje e amanhã, e aí, cadê os talentos? Não, muito tempo se passou, que ele teve tempo de desenvolver os talentos dele. E Deus, ele é tão misericordioso e ele é justo também. Ele sabe, olha, essa pessoa aqui, ela é tímida, essa pessoa aqui, ela vai aprender muito ainda. Ele dá o tempo para ela desenvolver aquilo. Mas quando ela não quer, o que Deus pode fazer? Então, ele teve tempo. Ele recebeu umzinho, para não deixar de ser servo, né? Porque se você é servo e você não recebe nada, então você não é servo. Então, Deus, assim, não... Toma aqui pelo menos um talento. Eu sei que você precisa ainda desenvolver esse seu jeito. Toma aqui um talentinho para você desenvolver, para você aprender a investir no que você recebe. Mas ele, mesmo assim, com o tempo, todo o tempo do mundo, ele foi lá e enterrou o talento dele. E ficou fazendo o que esse tempo todo? Ficou fazendo o quê? Né? Porque ele não era servo.
Porque aqui ele mostrou, quando ele enterrou o talento, ele mostrou que ele não era servo. E você sabe, uma das características de um servo é que ele está sempre servindo. Ele não vive para ele mesmo, ele vive para servir. Essa é a característica principal do servo. Ele vive para servir. Então, se você é uma serva de Deus, então você quer servir a Deus com a sua vida. Então, tudo que você faz, tudo que você quer é para servir a Deus, não é para se servir. Não é para fazer a sua vontade, não é para conquistar os seus sonhos, é para os sonhos de Deus. Então, meu Pai, o que o Senhor quer de mim hoje? Como que eu posso te servir neste casamento, nesta família? Como que eu posso servir ao Senhor com essa mãe que é tão difícil de conviver? Como que eu posso servir ao Senhor com esse pai que me maltrata tanto? Como que eu posso servir ao Senhor nessa escola onde eu estudo, onde as pessoas ridicularizam a minha fé? Como que eu vou servir a Deus em todos os lugares que eu estou, no que eu quero fazer? Por exemplo, eu vou entrar na faculdade. Que faculdade eu vou fazer? Meu Deus, eu vou fazer a faculdade para servir ao Senhor. Qual é a carreira que eu vou poder servir ao Senhor? Essa é a característica do servo. Quando a pessoa não é serva, ela pensa assim: o que eu sempre quis fazer? Eu sempre quis ser veterinária, então eu vou ser veterinária. Ela não está pensando em servir a Deus. Eu sempre quis ser atriz. Eu sempre quis ser modelo. Ela não está pensando em servir a Deus. Eu sempre quis ser médico, eu sempre quis ser advogado, Então, o que você sempre quis já mostra para você que você não é serva. Agora, quando você fala assim: meu Deus, eu sempre quis ser isso aqui, mas isso é da vontade do Senhor? Eu vou poder servir ao Senhor nisso? Porque se não for, eu não quero. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero servir o Senhor como o Senhor quer. O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer que eu sirva ao Senhor? Qual é o talento que o Senhor está me dando, que o Senhor quer que eu desenvolva? Isso sim é ser servo. Mas esse servo aqui, ele não era servo. Ele só tinha nome de servo, mas ele não era servo. Por isso que ele foi lá e enterrou aquele talento. E depois ainda teve a audácia de fazer o seguinte, olha só, continuando lá no versículo 20. No 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então ele veio lá, o Senhor, e vão ver o que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês. E no 20 ele diz assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Então, você vê que aquele servo que recebeu 5, ele não estava pegando a glória para ele, sabe? Ele estava devolvendo para Deus, porque ele estava fazendo para Deus. Então, quando você é servo de Deus, você recebe, o que você recebe é para Deus, não é para você. Então ele chegou: olha, meu Senhor, tá aqui, ó, o Senhor me deu 5, tá aqui 10 de volta para o Senhor. Quer dizer, com toda a humildade, e eles são seus, eles não são meus, eles são seus. E aí o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você vê que recebeu 5, que recebeu mais, era pouco. Imagina o que recebeu 1, né? Mas continuando lá. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Isso aqui mostra também que você, o que recebeu 2, ele não podia dar para Deus 10. Ele só dava para dar 4, né? Porque ele estava dando de volta para Deus o que ele tinha capacidade de dar, mas o tudo dele, o melhor. Ele dobrou os talentos que Deus deu para ele. Então, um não pode competir com o outro, nem se comparar com o outro, porque isso não tem nada a ver.
Isso aí é errado. Se você começar a se comparar com aquela outra que faz mais, que tem mais, né? E você, por exemplo, é uma mulher casada e você tem filhos. E aí você se compara com uma jovem na igreja que não é casada. E ela tá lá todo dia, ela, sabe, trabalha de obreiro todo dia, tá indo no grupo, ela faz muito no grupo, ela é muito ativa no grupo da evangelização, ela vai de madrugada evangelizar. Então, ela, assim, o pastor conta muito com ela. Mas ela não tem a família, ela não tem o casamento, ela não tem o filho. Então, ela pode fazer mais. Não se compare com ela, não queira competir com ela. Você tem outros talentos que só você pode cuidar. Que é a sua família, o seu casamento, a sua casa. Ela não, a mãe dela faz tudo em casa para ela. Sabe? Então, não se compara com outras pessoas. Cada um ganha os seus talentos que pode desenvolver dentro da sua capacidade. Mas Deus é justo, Ele só dá aquilo que você pode fazer, você pode desenvolver, você pode dar de volta para Ele dobrado. E aí, ele disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Quer dizer, ele falou a mesma coisa para ele. Assim como ele falou para os 5 que dobrou para 10, o que multiplicou para 10, esse aqui que recebeu 2 e que multiplicou para 4, ele recebeu o mesmo que o outro. Né? Aqui está a igualdade. Aqui está a igualdade. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não dá mais para um do que o outro porque Ele gosta. Não. É de acordo com a capacidade de cada um. Desde que você dê o seu melhor, você faça o seu melhor, Ele vai ficar feliz com isso. Ele vai ficar muito feliz. Como Ele falou aqui, olha, entra no gozo do seu Senhor. Então, Ele deu o mesmo gozo que Ele deu para aquele que tinha 10, Ele deu para aquele que tinha 4. Devolveu 4. Agora, olha só como Ele fica triste com aquele que escondeu o talento. Vamos lá no versículo 24 do capítulo 25 de Mateus. Mas, chegando também o que receberam um talento, disse. E sempre esses aí ficam por último, né? Esses assim, chegando, né? Chegando também aquele, quer dizer, ele veio por último, aquele que assim... Vou lá, né? Aquela pessoa que senta lá atrás, né? Aquela pessoa que fica sempre meio distante para ninguém ver que ela não está dando o melhor dela. E aí ele fala assim, também que receberam um talento, disse, Senhor, olha só como ele não era servo. Olha só como ele não era servo. Os outros, eles vieram com humildade de servo, olha aqui, o Senhor me deu 5, toma aqui 10 para o Senhor de volta. Né? Esse aqui já vem com uma explicação. Como é normalmente as pessoas, né? Elas erram, mas elas não reconhecem o erro delas. Elas não falam, ele não veio e chegou assim para Deus. Olha, Senhor, eu fui negligente, eu fui preguiçoso e eu não desenvolvi os talentos. Não, normalmente isso não acontece. O que normalmente acontece é isso aqui. Olha só o que ele fez e olha só como que é normalmente que as pessoas fazem quando elas erram, né? Ele falou assim, ó, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Quer dizer, já colocou a culpa em Deus, no Senhor. A culpa não é minha. Eu fui lá enterrar aquele talento, porque olha só, o Senhor é muito duro. Que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Quer dizer, o Senhor não é justo, não. O Senhor não é justo. Olha só que ridículo, né? A atitude dele de colocar a culpa no Senhor por ele não ter desenvolvido o talento. Falando, olha, o Senhor não é justo, não. O senhor quer colher onde o Senhor não plantou. Olha só, ele deu um talento para ele. Será que não é possível um talento desenvolver um talento? Não. Quer dizer, veja a atitude desse servo, né? E coloca a culpa do pastor. A culpa é da esposa do pastor, a culpa é das obreiras, a culpa é do povo, a culpa é dos homens. Hoje em dia, os homens, a culpa é culpa de todo mundo tem culpa, menos ela, né? Aí, continua lá. E atemorizado, quer dizer, eu como uma vítima,
Eu, a vítima aqui, o pobre coitado que recebeu esse talento, eu, o tadinho de mim, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Escondi, né? Então eu tô dando de volta o que é seu, o que o Senhor me deu. Aqui. Quer dizer, não valeu de nada. Não adiantou nada ter dado para ele. Ele foi inútil completamente. Foi um incompetente. Um negligente, uma pessoa que, além de não desenvolver, não ser fiel a um talentinho, ele ainda assim joga na cara de Deus como se a culpa fosse dele. Que é o que acontece muitas vezes. As pessoas põem culpa em Deus, em tudo, né? Alguém morre, culpa de Deus. Né? Uma tragédia acontece, é Deus. Deus que fez isso. Quer dizer, tudo vai para a conta de Deus. Porque não são servos. Porque não são servos. Porque o servo, ele não tem essa atitude. O servo não tem essa atitude. Mas esse servo aqui, ele pensava que ele era servo. Assim como muitas pessoas na igreja pensam que são servos de Deus. Obreiras, até esposas de pastor, pensam que são servos de Deus, mas não são servos de Deus. Porque tem essa atitude aqui. Não são fiéis ao que Deus tem dado. Não são fiéis. E Deus permite. Deus sabia que ele não ia fazer, que ele não ia ser fiel. Deus sabia a condição dele. Mas Deus deu para ele umzinho, só para ele ver o quanto ele não era servo. Ele não era o servo que ele pensava que ele era. E assim tem sido na igreja. Muitas pessoas recebem um pouquinho, justamente para ver que elas não são aquilo que elas pensam que são. Elas não são despojadas, elas não entregaram tudo para Deus ainda. Elas não são aquilo, as cristãs fiéis, as mulheres de Deus que elas dizem ser. Não são ainda. São essas, são coisas que acontecem, atitudes que você tem, reações que você tem, mostram que você não é servo a coisa nenhuma. E se você não mudar, enquanto há tempo, porque esse servo aqui, ele teve tempo. Diz lá, tem muito tempo depois o Senhor voltou. Quer dizer, teve tempo de mudar, mas ele não mudou. Ele não quis mudar. E você está tendo tempo. Você que está nessa live, ou você que está assistindo pelo GTV, você está tendo tempo. Mas vai chegar um dia que você não vai mais ter tempo. Se você não quiser, se você não reagir, vai chegar um dia que você não vai mais ter tempo. E olha só o que pode acontecer. Aconteceu o seguinte. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então quer dizer que eu sou isso aí que você falou, essa pessoa injusta que você falou. Devias então, se eu sou essa pessoa injusta, como você diz que eu sou, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Quer dizer, então se eu sou assim, injusto, por que você não foi pelo menos fazer isso aqui, ir lá no banco e investir esse talento? Quer dizer, não é porque eu não sou justo. Não é porque eu não sou justo. E aí ele continua. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. E aqui vai a dica para você que é cristã e é esquerdista. Isso aqui, Jesus, né? Tá falando aqui que Jesus não é esquerdista, não. É porque tirar do que não tem e dar para o que tem. Olha só a visão, hein? Olha só a visão. Essa visão, essa forma de pensar, socialista de pensar, não é bíblica, não. É antibíblica, tá? O que Deus está fazendo? Ele não está sendo injusto. Ele sabia que aquele que investiu, que desenvolveu os 5 talentos e foi para 10, ele sabia que ele podia fazer mais, porque ele mostrou. Ele mostrou que fez bastante, que ele trabalhou forte, desenvolveu. Então, já que ele desenvolve, já que ele cresce, já que ele dá o melhor, então dá mais para ele. É o justo. É justo a fazer, gente. Quem faz melhor, merece melhor mesmo. Quem
sai da acomodação, quem vai lá e enfrenta a batalha, quem vai lá na frente, quem vai faz o que tem que fazer, essa pessoa merece mesmo mais. Porque ela está fazendo o papel dela, ela tá vencendo o medo dela. E a outra que não vence, ela vai ficar para trás mesmo, e essa é a vida. Se você não lutar, você não vai ganhar. E se você luta e você ganha, você vai ganhar mais, porque Deus, ele fica feliz quando a pessoa crê nele o suficiente e vai e se lança naquilo que ele dá para ela. Ele fica feliz, ele se agrada, porque ele vê fé nisso. Isso aí é fé. A pessoa teve fé. Esse que recebeu 5 talentos e que agora tinha 10, que você vê que ele estava entregando de volta para Deus os 10 e Deus deixou com ele, né? Reparou aqui que ele falou assim, ó, vai lá, ele fala assim, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Quer dizer, ele não pegou os 10 talentos daquele servo. Ele falou, muito bem, servo bom e fiel. Deixou os talentos com ele. E agora ele ainda estava recebendo mais um. Olha que legal, né? E aí ele continua lá, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, lança esse servo no inferno. Quer dizer, não teve mais tempo para ele se arrepender. Ele não tinha mais como se arrepender. Ele não quis se arrepender. Ele teve tempo, mas ele não quis. E você? Você está tendo tempo para se enxergar, para se avaliar, para mudar de vida, para ser sincera com Deus. Mas vai chegar um dia que você não vai mais ter tempo. E a gente não sabe quando esse dia vai acontecer. E nesse dia, o que vai acontecer é isso. Você vai ser lançada ali, nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Fica aí a mensagem do Momento Hollywood de hoje, para você refletir. Deus abençoe.